Você acompanha a partir de agora pela TVA o programa Espaço Cidadão. Nós vamos entrevistar Janaína Banbart. Ela é extensionista da EPAGRE. E o nosso tema de hoje é pesca artesanal. Janaína, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Começando o nosso programa de hoje, que só tem na sua TVA, nós vamos acompanhar um trabalho da Fernanda Fontoura. Nós vamos conhecer a história de um pescador artesanal. O seu Aldo nos fala sobre a dificuldade de realizar esse tipo de trabalho. Seu Aldo começou na pesca artesanal há mais de 60 anos. De lá para cá, muitas histórias, muitas mudanças. Para o pescador, as transformações foram para pior. Atualmente é meio difícil. Não está fácil não, porque, como eu falei, a pescaria está diminuindo cada vez mais. A pesca industrial está acabando com a pesca artesanal. Os pescadores artesanais não têm um material que tem um barco desses grandes aí. Tem todos os confortos, tem um bom sonar, tá? Tem uma sonda muito boa também. Tem tudo quanto é aparelhagem. Enquanto nós pegamos uma sondazinha dessa mais simples, que não temos condições de comprar uma sonda boa, ou a quantidade antigamente de peixe, os cardumes era maior, podia ser visto a olho nu. Aldo aprendeu a pescar com o pai quando tinha 10 anos. Hoje já não quer mais o mesmo caminho para os filhos, pois sabe bem as dificuldades que passa para sobreviver. Tem gente aí nessa época, certas épocas aqui, que tem que vender o almoço para comer a janta. Porque não é fácil. Então a gente não vai querer que os filhos venham para essas pescas. Inclusive o meu veio, só que eu tenho um filho homem, e ele veio para a pesca porque também já era pescador, e ele continuou pescando comigo e aí ficou, não quis mais sair mais da pesca. Uma alternativa encontrada por ele e por muitos pescadores artesanais são os passeios de barco turístico. Durante o verão, a atividade acaba incrementando no orçamento doméstico. Se eu fizer, no verão não dá, porque o verão a pesca não dá tanto como dá no inverno. O inverno dá mais a tainha, dá curvina, dá anchova. E agora no verão não, não dá. Muita água viva também, por fora, e não dá peixe. Então aí o pescador fica numa situação ruim, aí é onde ele é obrigado a fazer esse passeiozinho para a Ilha do Campeche. Até o dia que isso aí se acabar ou fechar, não sei o que há de ser desses pescadores aqui. Aldo e outros cerca de 3.000 pescadores hoje contam com o apoio de um projeto da EPAGRE, que quer dar melhores condições de trabalho para esses profissionais. O objetivo da EPAGRE é que realmente o pescador se torne um profissional da área da pesca. Que ele não seja mais, que a pesca não seja apenas uma atividade complementar, que ela realmente seja uma atividade principal. Que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha qualidade no trabalho dele e que principalmente melhore a renda. Muito obrigada, Fernanda, pelo trabalho. Janaína, pai para filho, é normal o pai ter orgulho de que o filho seguisse a profissão dele. Mas nós já chegamos a um ponto em que o pai pede para que o filho não siga mais a profissão. Isso não acontece só na agricultura, isso acontece na agricultura, na pesca, em quase todas as áreas. Agora, especificamente na pesca artesanal, o que é que está acontecendo? Então, Walter, são muitos desafios que têm acontecido na pesca artesanal. E, como o seu Aldo falou, com muito conhecimento, que ele demonstrou, o que acontece hoje na pesca? Existe um confronto muito grande entre a pesca artesanal e a pesca industrial, pelos mesmos recursos pescados, como a tainha, a anchova, a curvina, citando o que ele citou dos recursos mais importantes, são disputados por duas frotas com uma diferença bem grande de tecnologia, E acaba que a pesca artesanal, focada principalmente na rede para peixes, ela é uma pesca hoje mais de subsistência do que realmente de geração de renda.
Então é claro que um pai não gostaria que o seu filho passe pelas mesmas dificuldades que ele passa. Então a gente na pesca hoje já observa essa dificuldade de sucessão, mesmo pela justamente os jovens estarem migrando para outro tipo de atividade que não a pesca. Janaína, dá para mudar, você logo falou, a tecnologia dos barcos é muito avançada, enquanto que a tecnologia do pescador artesanal é quase o tradicional, que diz, um sonar bom custa caro e tal, bem no manezinho ele falou. Dá para mudar esse quadro, dá para reverter para que haja um equilíbrio entre a pesca industrial e artesanal? Falta lei? O que falta? Hoje as leis, elas são feitas pelo Ministério da Pesca, normalmente elas saem de comissões. Essas comissões elas têm um caráter paritário, em que as indústrias, né, de pescado e representantes da pesca artesanal comparecem a essas reuniões para debater as leis e regramentos. Mas o que acontece é que, economicamente, a pesca industrial tem mais força e mais poder, e com isso a pesca artesanal ela fica um pouco de lado. Então existem brigas grandes ali, principalmente com esses recursos mais importantes, como a tainha e a anchova. A pesca industrial já não pode mais pescar corvina, foi um estoque que eles pescaram muito e agora foi proibido justamente pela diminuição. Então, na verdade, nós, como EPAGRE, nós defendemos muito a pesca artesanal, que justamente é uma pesca de menor tecnologia e que permite a renovação dos estoques. Desculpa, menor estrago também, né? Exatamente. Como ela é menos impactante, ela permite a renovação dos estoques e ela é mais sustentável. Quer dizer, bem diferente da realidade da pesca industrial, que a pesca industrial acaba pegando coisas que nem aproveita. É isso? Sim, e eles têm uma quantidade muito grande de redes, então eles trabalham com... na oceanografia, por exemplo, na ciência pesqueira, nós chamamos o poder de captura, né? Esse poder de captura é como se fosse a mordida que o barco consegue dar em cima desse estoque. Então, ela é muito maior, essa mordida, na pesca industrial. A pesca artesanal fica apenas com uma pequena fatia. Então, é importante preservar a pesca artesanal, não só pela renda dessas famílias, como por toda a questão cultural que hoje se tem na pesca artesanal, que é muito forte ainda, né? Nossas comunidades pesqueiras. Muitas vezes o turista vem para Florianópolis para ver a pesca da tainha, para ver essa modo de vida que é bem típico nossa daqui do Manezinho. Quer dizer, inclusive até se prontifica a puxar a rede para ver se ganha uma tainhazinha. Tem gente que faz isso, infelizmente. Quem puxa a rede ganha uma tainha. É uma pesca, é considerada a pesca mais social que tem hoje, a pesca da tainha, porque todos aqueles que participam e auxiliam na pesca ganham uma pequena parte, nem que seja um peixe para levar para casa. Eu gostei da expressão que você usou, não existe uma pesca tão social como esta, né? Agora, em compensação, em contrapartida, o arrastão. Como é que vocês, da EPAGRE, extensionista da EPAGRE, mas principalmente como autoridade, como é que vocês encaram a pesca de arrastão, que às vezes o próprio pescador artesanal faz? Porque eu já vi isso. Sim. O município hoje que a gente, na nossa região, que tem maior quantidade de barcos de arrasto, é Governador Celso Ramos. É uma frota muito grande que trabalha em cima do camarão. Hoje, felizmente, já existe uma série de regramentos que não permite novas licenças para esse tipo de pesca, e tem todo um cálculo que é feito de poder de pesca também em cima dessa frota. Então, ela é uma frota hoje regulamentada. Então, para justamente não aumentar o esforço, né, que é aquela mordida, em cima do estoque e ele poder se sustentar. E existe uma diferença aí sim um pouco maior entre a pesca industrial e artesanal, porque a pesca industrial ela está focada mais sobre o camarão rosa, que é uma espécie de alto mar, enquanto a pesca artesanal é mais focada sobre o camarão sete barbas, que é aquele camarão mais gostoso que a gente compra com maior facilidade nos mercados. Me diga uma coisa, cada dia tem menos peixe. Existe o famoso defeso em certas ocasiões do ano. Você acha que se a gente parasse de pescar 1, 2 anos determinados produtos, ou não dá para parar a indústria, né? Porque isso aí rende divisas até para o Estado e para o próprio país.
Mas o que tem que se fazer? O conjunto tem que tomar que tipo de atitude para que os dois segmentos continuem pescando, tendo peixe e os dois continuem ganhando? O que o Ministério da Pesca está fazendo, eu acho que realmente eles estão no bom rumo. Por quê? Hoje, no mundo inteiro, os países mais sérios, por exemplo, Portugal, que é hoje uma das maiores países em números de quantidade de pescado capturado, assim como o Japão, o que eles fazem? Eles sentam e debatem o tema pesca e tentam encontrar caminhos, encontrar solução para uma sustentabilidade desses estoques pesqueiros, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem que realmente avançar bastante nessas discussões, nessas conversas, escutando o meio acadêmico, o meio científico, né, que faz pesquisas a respeito, para que se possa chegar a um consenso. Por exemplo, existem vários tipos de regramentos que podem ser colocados para melhoria. Por exemplo, definir áreas de pesca. Então, digamos, a pesca da tainha na costa vai ser feita só pelos artesanais, em alto mar pelos industriais. E assim não existe confronto pelo mesmo produto. Então existe esse tipo de discussão que tem que ser encaminhada e aprimorada para que se chegue a realmente uma sustentabilidade maior, garantindo aí para que essas famílias possam continuar exercendo a atividade da pesca artesanal. Uma discussão que inclusive já existiu entre pescadores artesanais e surfistas. Sim, é verdade. E hoje os surfistas respeitam, né, a época da tainha, já existem regras para as praias que não podem ser usadas, né, e já existe um ponto mais pacífico, né, que antigamente foi de conflito, hoje já está mais estabelecido. Os dois segmentos já estão se entendendo há bastante tempo. Sim, então estão se entendendo. A gente poderia dizer, Janaína, que nos dias de hoje o mar não está mais para peixe? Eu acredito que dependa muito do recurso e da condição que o recurso que eu chamo é o peixe, o camarão, né, a espécie. E o poder que essa espécie tem de se renovar, a velocidade que ela se renova. Por exemplo, os camarões eles têm um ciclo anual. Então, todo ano a fêmea desova, aquelas larvas crescem, se tornam adultos, né, e com isso desovam também e contribuem para o estoque. A lula também é um recurso, é uma espécie que anualmente se reproduz. Agora, outras espécies que têm um ciclo longo, elas são muito mais complicadas em se lidar. Um exemplo é a garopa. A garopa ela demora alguns anos até começar a se reproduzir. E no início ela é só macho. E depois, quando ela chega a um certo tamanho, uma certa corpulência, a partir de 5, 6 anos de vida, ela se torna fêmea. Então, se for pescada todas as garopas num tamanho pequeno, não haverá possibilidade de haver fêmeas e, com isso, a renovação fica prejudicada. Eu queria te citar um exemplo, porque eu às vezes uso essa expressão. Eu passo no mercado nosso aqui, nas peixarias, se eu queria olhar o siri, aí eu olho um sirizinho desse tamanho e disse, amigão, este siri aí desse tamanho é aquele que você não vai vender amanhã. Exatamente. Isso acontece. Por que isso acontece? Será que o pescador não sabe que tentando vender um siri desse tamanho é o siri que ele não vai ter no dia seguinte, no mês seguinte? O que falta para essa pessoa? Então, Walter, um dos recursos que se tem para se proteger os estoques é justamente, por exemplo, uma definição do tamanho mínimo de captura ou a malha mínima que se pode usar. E com isso você minimiza a captura do juvenil, porque é que nem você falou, se você captura o juvenil, como que ele vai poder crescer e reproduzir? Né? Porque todo o esforço da ciência pesqueira é que esse organismo cresça o suficiente para poder contribuir com a sua reprodução, a renovação dos seus daquele estoque, o crescimento da sua população, né? Janaína, obrigado pela aula que você nos deu sobre pesca artesanal até agora. Voltamos no segundo bloco. Este é o Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVAL. Já voltamos. No Espaço Cidadão, que só tem na TVAL, nós estamos conversando hoje com Janaína Banvart. Ela é extensionista rural da EPAGRE.
E nós estamos falando sobre pesca artesanal, a realidade que acontece nos dias de hoje. Eu sou do tempo em que tinha muito peixe, tinha muito siri, e isso hoje não é bem assim, infelizmente. Nós vamos agora chamar um trabalho da Fernanda Fontoura sobre o trabalho de extensão pesqueira que é realizado pela EPAGRE aqui no estado de Santa Catarina. O projeto de extensão pesqueira da EPAGRE trabalha também a nível estadual. E eu estou aqui com a Elizabeth, que é responsável pelo projeto em Santa Catarina. Elizabeth, qual é o objetivo? Desde quando trabalha esse projeto? O projeto de assistência técnica e extensão pesqueira, ele é um convênio que a EPAGRE fez juntamente com o Ministério da Pesca desde 2010. E o nosso objetivo é realmente, através desse projeto, ter os recursos necessários para prestar esse trabalho junto ao pescador e à família. Esse projeto aqui a nível estadual, ele trabalha igual na Grande Florianópolis? Sim, trabalha igual. Nós envolvemos os nossos extensionistas nos escritórios municipais de todo o litoral, de acordo com a atividade de pesca, da cultura de pesca da região. Ele pode ter algumas adaptações, mas o sentido dele na questão de mobilizar, de trabalhar com o pescador e a família é o mesmo. A realidade dos pescadores artesanais em Santa Catarina é a mesma da Grande Florianópolis? Que realidade vocês diriam que existe? É a mesma, não tem muita diferença não. A situação hoje do pescador em termos de reivindicações, em termos do que eles querem para si enquanto atividade, enquanto classe, é a mesma. Quando a gente pergunta para o pescador daqui o que está faltando para ele, e o pescador, seja de São Francisco do Sul, seja de Paços de Torres, por exemplo, é a mesma coisa. Eles precisam da questão de infraestrutura, eles precisam de representatividade na questão da classe deles. Eles precisam que os órgãos que respondem pela pesca eles sejam um pouco mais integrados, como já foi dito, para que eles realmente possam ter na atividade da pesca artesanal a sua atividade principal reconhecida como tal. Tá certo, Elizabeth. Obrigada pela sua participação e voltamos com você, Walter Souza. Muito obrigado, Fernanda. E daí, Janaína? Como é que você vê a realidade de hoje? Nós estamos cada vez com menos peixe, mais peixe para o lado industrial, menos peixe para o lado artesanal. Quem é que vai vencer essa luta? Bom, nós lutamos para que o pescador artesanal se mantenha e mantenha a sua família com dignidade, mantendo a sua tradição. Essa é a nossa luta. O que a Beth falou ali, que é bem verdadeiro, é que muitas vezes eles têm diversas reivindicações que não são ouvidas. Então, eles precisam se apropriar um pouco dessa luta e realmente brigar um pouco mais pelo seu direito. Não deixar apenas na mão de um representante, mas eles mesmos tomarem um pouco à frente dessa luta. Porque só eles sentem onde o calo aperta, né? Onde está realmente a dificuldade. E uma das dificuldades que eles têm bastante é a questão de infraestrutura, né, Walter? Quem conheceu as praias aqui de Florianópolis sabe que antigamente haviam diversos pontos de despesca, trapiches, que foram ruindo, nunca mais foram refeitos. Então esse tipo de infraestrutura também facilita muito a vida do pescador e a gente tem lutado bastante nesse sentido. Ô, Janaína, eu me lembro que em certa época do ano, uma coisa de uns 20 anos, 25 anos, o problema que havia na hora da pesca por parte do pescador artesanal era não ter uma cooperativa para poder armazenar o produto pescado. Aí vinha o atravessador com o seu caminhão com gelo e já levava direto para o mercado. Então, o primeiro, que era quem pescou, ganhava pouco e eu, que era o comprador, gastava muito. Tinha um atravessador. Hoje nem precisa mais isso porque a quantidade é muito pequena, é isso? Não, ainda tem bastante produção, principalmente de peixes aqui na Grande Florianópolis e camarões. É bastante forte o setor artesanal ainda. Porém, essa mesma dificuldade permanece. Eles não têm um sistema de processamento e armazenamento do pescado. Então, o pescador ele realmente vende para alguém que armazena, transforma o produto para ele. Isso ainda é bem comum. E justamente é algo que a EPAGRE tem tentado um pouco avançar nessa discussão, em vista de tantas bons exemplos de cooperativas que a gente já tem no oeste do estado,
para a agricultura Santa familiar. Santa Catarina é um estado de cooperativas. Sim, mas existe uma dificuldade muito grande na pesca, e se falar de cooperativa, eles têm um certo receio, uma certa aversão, talvez até pela falta de compreensão que é realmente uma cooperativa, que nada mais é que uma união de pessoas em busca de algo, de um bem comum, né? de uma melhora para eles mesmos. Quer dizer, um tem força X, 2 tem uma força maior, 3 muito maior ainda. O que falta para incutir isso na cabecinha dos pescadores artesanais? Hoje, todo o setor da pesca e da maricultura, ele trabalha de uma forma bastante ainda, podemos dizer, bastante clandestina ainda. Eles não têm um sistema bem legalizado para a venda do pescado. Então, isso faz com que eles estejam acostumados a levar por certas vias que não havia legal, por exemplo, com produto cifrado, né, ou com selo de inspeção estadual, enfim. E isso, essa clandestinidade, ela facilita o trânsito de mercadoria sem passar necessariamente por um sistema próprio. E aí entra o intermediário, né? Exato. Que é o que mais ganha, né? O intermediário, normalmente, é ele que compra e transforma o pescado, né? E então, as cooperativas que têm tentado se legalizar têm sofrido muita pressão e dificuldade. Por quê? Porque elas têm um custo alto para a transformação do produto e elas competem com um produto que vem a um custo muito mais baixo porque não é feito de forma dentro dos conformes que a legislação preconiza, né? Eu não sei se você teria esses números, mas o litoral de Santa Catarina, o habitante do litoral catarinense, vamos ficar no nosso estado aqui, ele gosta de comer peixe? Gosta bastante. O peixe e o camarão são o carro-chefe. Você tem um consumo per capita? Não, na verdade o Brasil, como um todo, a população que mais consome pescado é o estado do Amazonas, né? E depois a zona litorânea. Mas, em média, o brasileiro consome 10 quilos por ano, que é muito... É muito pouco. É muito baixo. Isso perto do japonês, do chileno. Isso, que eles consomem, às vezes, 6 vezes mais, né? Então, ele fica abaixo do que a FAO recomenda do consumo do pescado. Então, é um mercado muito promissor, com certeza. E em nível de alimentação, é muito mais importante, porque se você tiver que cortar alguma coisa como a alimentação mais saudável, corte a carne vermelha. Depois corte a carne em frango, mas sempre deixe a carne de peixe. É isso? Eu estou certo ou não? Sim, porque o pescado ele é um produto maravilhoso. Ele vem direto do mar, então, ou seja, aquele animal foi criado com a alimentação mais saudável possível, não existe hormônios, antibióticos, enfim, nenhum aditivo que foi colocado nele, né? Além disso, ele tem toda a questão de ter aquelas gorduras que são consideradas gorduras boas, ômegas, etc. E sem falar que a fibra dele, a própria musculatura, ela é muito mais leve, muito mais um conteúdo maior em água, o que facilita toda a digestão, o processo digestivo. Então, realmente é uma proteína de alto valor nutricional e bem recomendado, principalmente para as crianças, na merenda escolar, pelo fósforo que tem, que ajuda ao desenvolvimento cerebral. Agora, isso, por exemplo, merenda escolar com peixe, isso se aplica muito no litoral. Que se você chegar no interior do estado de Santa Catarina, vamos supor, Vale do Rio do Peixe, aproveitando o nome aí do peixe, né? Primeiro que lá já não tem nem peixe lá, e seria peixe de água doce. Agora, o pessoal de lá não come tanto peixe como come o pessoal do litoral. Não, realmente, para o interior, todo o Brasil, o consumo de peixe ainda é bem pequeno. Tem que ser bastante incentivado. Bom, nós vamos mostrar agora a Fernanda Fontoura fazendo uma enquete sobre as reivindicações dos pescadores. É muito importante você acompanhar isso de perto no Espaço Cidadão. Questão de 3 dias atrás, fui lá na CEAP, fui renovar minha licença de pesca, né? E segundo o cidadão lá falou, com novas normas que veio de Brasília, que gente que trabalha, mas não convive com o pescador, não tinha primeiro que pegar a informação para ver como é que funciona. E estão liberando a licença de pesca somente para quem tem rede ou de fundo ou a boiada, não, porque antes a gente trabalhava com 2 tipos de rede, né? E hoje a gente só pode trabalhar com a rede de superfície ou rede de fundo.
E isso aí para nós prejudica. Amanhã depois a gente está pescando com, por exemplo, a minha licença de rede de fundo. E estou pescando com a rede aboiada, uma rede de anchova. Aí chega a fiscalização, meu material vai ser apreendido, vou tomar multa, né? E eu acho que isso aí, eu acho que tinha que rever esse critério novo deles aí, que para a gente não é viável. Agora, no momento, a gente está precisando de uns molhos ali para proteger as embarcações, porque quando vem o tempo ruim, a nossa praia aqui não dá de ficar ali, e aí a gente já sai com o mar violento, e aí se passa muito trabalho aí na travessia para ir para o pântano, para ir para a Ilha do Campeche, às vezes até para a Barra da Lagoa, e aí dá um sacrifício danado. Você escutou, as reivindicações estão certas? Está totalmente correto. Surgiu uma nova normativa de rede para as redes de peixe, ano passado, acho que foi julho do ano passado, se eu não me engano, e essa normativa ela é bem rigorosa, inclusive ela institui que o pescador ele escolha, né, um tipo de pescaria. Isso para pesca artesanal, infelizmente, é impossível. O pescador, ele justamente se mantém hoje, por quê? Porque ele pesca... Com o que vem, né? Ele pesca de acordo com a safra. Então, primeiro vem, como o seu Aldo falou, primeiro vem a tainha, depois vem a anchova, a curvina. E se ele for limitado a pescar com um só tipo de rede, ele só vai poder fazer um tipo de pescaria. E com isso ele com certeza não vai conseguir sustentar a sua família. Então eles precisam ser ouvidos. É uma reivindicação que a Epagri está na busca de unir esses pescadores para fazer uma reivindicação para o Ministério rever essa lei que realmente é muito problemática para eles. Agora, e com a união deles, eles estarão muito mais fortalecidos, né? Estarão muito fortalecidos, inclusive, por exemplo, esse tipo de reivindicação com relação aos moles, à infraestrutura, isso normalmente são obras que às vezes custam caro, né, como o mole, às vezes não custam tanto como um trapiche e melhoraria muito a qualidade de vida desses pescadores. Janaína, a gente poderia dizer que em todos os setores as decisões às vezes são tomadas numa sala com ar-condicionado lá em Brasília e a pessoa que tomou a decisão lá nem sabe da realidade aqui? Isso acontece no país ou não? Acontece, a gente sabe que acontece. Seu sorriso já lhe entregou. Mas eu acredito também que tenha que ser necessário esse feedback, né? Então, por exemplo, foi feita essa lei, logo se viu que ela não é adequada. Uma das questões da lei, tá, Walter, para você ver, proíbe a pesca motorizada de rede na primeira milha da costa, né? Que dá mais ou menos 1.800 metros. Então você imagina um pescador que tem um barco pequeno, ter que sair lá para fora da milha para pescar. Quase 2 quilômetros fora. Dificulta bastante a vida dele e é uma das reivindicações que vai ter que ter luta aí para conseguir ganhar, vencer. Bom, você acha que muda lá? Quer dizer, então quem fez a lei lá não sabia da realidade do pescador aqui artesanal? Essa lei foi principalmente focada para reduzir um pouco do poder de pesca dos barcos industriais. Mas é claro que ela acabou afetando também as embarcações artesanais. E então isso, com certeza, já houve em outros momentos na história em que reivindicações dos pescadores foram ouvidas, em leis foram mudadas, porque é claro que o poder público, né, o governo, digamos, não é insensível à luta dessas pessoas. Muito obrigado, Janaína. Eu conversei com Janaína Banvart, ela é extensionista da Epagri. Nosso tema de hoje, pesca artesanal e a realidade no nosso litoral. O Espaço Cidadão, que só tem na TVA, volta na semana que vem. Até lá.